Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo e bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Quarta-feira, gente, finalmente chegou aquele dia que a gente deixa reservado na nossa agenda para aprender mais sobre o poder dos alimentos e de que forma que a gente pode se investir em melhores escolhas, focando, é claro, na nossa alimentação, na nossa longevidade, na qualidade de vida. É o dia da nossa consulta na cozinha. Você já ouviu falar em pirâmide alimentar, não é verdade? Que é uma representação que muitas vezes a gente adota para a nossa vida para entender melhor sobre quais são os alimentos e as quantidades que a gente deve investir. Até pouco tempo atrás, os carboidratos eram considerados nossos grandes aliados e as gorduras eram, por exemplo, as grandes vilãs. Recentemente, agora nesse ano de 2026, os Estados Unidos atualizaram aí a sua pirâmide alimentar e muitas pessoas começaram a questionar: nossa, temos agora uma pirâmide invertida? Pois é, a orientação é que agora, por exemplo, a gente invista mais nas proteínas e os carboidratos. Onde é que eles ficam na nossa alimentação? São eles os novos vilões? Então, para entender a respeito de tudo isso, é que consulta ao doutor de hoje, nosso consulta na cozinha, vamos embarcar então nessa nova pirâmide e entender de fato o que nós brasileiros podemos e devemos adotar, né, para que a gente consiga ter de fato uma alimentação saudável e o que a gente não deve adotar com tanto afinco, aquilo que serve só lá para os americanos. Será que temos essa orientação? E que muda na lancheira das nossas crianças? Se essa consulta, na sua opinião, é importante para alguma amiga, para algum vizinho, não perca a oportunidade. Estamos em transmissão ao vivo, pessoal, pelo site que é www.hitv.com.br. Corre lá e compartilha o nosso link de transmissão. Te convido também a baixar o nosso aplicativo. Por lá você também consegue compartilhar a nossa transmissão de forma fácil e prática e consegue, inclusive, ter acesso aos programas que você tanto gosta e que nem sempre você consegue acompanhar como você está fazendo agora. Só baixar de forma fácil, rápida e também gratuita, combinado? Te lembro que você pode, é claro, participar dessa consulta, traz pra gente a sua dúvida, falamos de alguma coisa aqui, não deixe para depois, tira essa dúvida, aproveita essa abertura que a gente oferece aqui todas as tardes para você, encaminha pra gente o seu relato também pelo DDD 11 3337 5886. Você consegue compartilhar ou entrar em contato com a nossa produção através do nosso Instagram também, que é o @consultaodoutorhittv. Entra lá e encaminha pra gente uma mensagem, lembrando que a gente sempre pede para você deixar seu nome, de que cidade, de que região desse país, nesse nosso Brasilzão você fala. E caso você não queira se identificar, também tem essa opção, basta você sinalizar, é claro, para a nossa produção. Lá no nosso Instagram você confere também uma enquete que está lá à sua espera e nesse programa, naquele jeito, assim que quem decide o final dele é você, vamos conferir juntos qual é a resposta que a gente espera de você. Diretor João Capellini, excelente tarde para você e claro para toda a nossa equipe. Vamos juntos então, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Olha lá o que a gente quer saber de você hoje. Qual dessas receitas práticas você quer aprender? Já que a gente está falando aí sobre alimentação, você precisa de um doce, por exemplo, para acalmar seus ânimos? Precisa de um doce para trazer mais saciedade? Esse eu vou dizer para você que se existir, eu confesso que me anima. Ou você precisa de um doce para acelerar o seu metabolismo? Pois é, temos aí essas três opções. Como eu disse, a alternativa mais votada é a alternativa que a gente vai ensinar para você que está aí do outro lado da telinha. Então, não perca a oportunidade de participar. Antes de mais nada, deixa eu te apresentar quem é o nosso participante de hoje, que já está aqui a postos, pronto para compartilhar com a gente todo o seu conhecimento e as receitas. Pois é, os seus truques. Vamos ver. Então vamos lá, estamos aqui com o Jefferson Jorge Brito, nutricionista. Atua na área há 5 anos, com foco na promoção da saúde, prevenção e recuperação de doenças por meio da alimentação. Seu diferencial está no atendimento personalizado, sem fórmulas prontas. Olha só que interessante, respeitando a individualidade, a rotina e a realidade de cada paciente. Entre os principais desafios da profissão, destaca a desinformação na internet. Olha aí, gente, sofremos muito com isso, que gera, claro, confusão e dificulta o trabalho responsável da nutrição e de profissionais, é claro, como o Jefferson. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Dani. O prazer é meu estar aqui com vocês e compartilhando tanto conhecimento.
Pois é, e aí eu queria saber o que muda a partir de então. E antes de mais nada, deixar claro, né? Essa é uma orientação que vem lá dos Estados Unidos e, obviamente, nós não somos obrigados a adotar essa questão na nossa vida. Mas é bom a gente entender por que ela foi feita, né? De que forma, qual foi o grande objetivo, o que mudou nesse tempo todo. A primeira, se eu não me engano, é de 1990 e agora, em 2026, a gente tem uma nova diretriz. Temos aí uma nova sociedade, um novo povo com novas necessidades? Exatamente. Nós vimos um aumento, uma crescente muito significativa na obesidade. O consumo muito exacerbado de produtos ultraprocessados, de alimentos mais processados do que os naturos. Então, essa nova diretriz veio para facilitar o entendimento. Por quê? Quando nós falamos de nutrição, a gente tem que entender que não é restrição, ela tem que vir para ajudar e para facilitar. E por que nós estamos encontrando um quadro assim de obesidade tão grande? Por conta da rotina mais corrida, da praticidade. Então, hoje as pessoas buscam uma alimentação mais prática, mais rápida. Estou ali correndo no dia a dia, me bateu uma fome, eu vou para o mais rápido, mais prático, mais barato também. Exato. E aonde a gente encontra tudo isso? Nos ultraprocessados, fast foods, que às vezes, muitas das vezes, né, tem uma qualidade nutricional péssima para o organismo. Então, gente, agora a gente vai trazer a imagem da pirâmide tradicional, que até pouco tempo atrás era considerada nutritiva para as nossas vidas, e agora a gente vai também ver a contraposição nessa versão atualizada. E aí eu queria a sua explicação, Jeff. Ótimo. Na verdade, o que mudou de forma bem significativa foi a interpretação das duas pirâmides. Tá. Por quê? Antigamente, a gente falava muito de consumir o carboidrato para proporcionar energia, mas a atual traz qual é o melhor tipo de carboidrato. Anteriormente, se falava em não consumir gordura, consumir em quantidades muito baixas. Essa nova traz que nós devemos consumir, mas uma qualidade de gordura melhor. Então, diminuir o consumo de gordura saturada, aumentar o consumo de gorduras boas. Então, azeite, oleaginosas, peixes, gorduras boas das frutas como o abacate. Então, o que nós devemos entender é a interpretação que uma fala de qualidade, de quantidade, e a outra fala de qualidade. Então, não é que eu não possa comer o carboidrato, mas é o que eu devo escolher o melhor carboidrato, que é mais rico em fibras, os carboidratos mais integrais, que proporciona sim energia, mas que me traz uma saciedade muito maior e uma qualidade de vida. Porque a gente fala que as fibras no organismo, ela serve como uma vassoura, então ela limpa, traz ali mais nutrição, consequentemente um intestino mais saudável, uma absorção melhor de nutrientes. Então é um conjunto, é a forma com que a gente interpreta essa tabela que acabou sendo modificada desse tempo, né, para cá. E aí eu tinha, por exemplo, na base da pirâmide anterior, essa busca, né, essa orientação com relação ao consumo dos carboidratos. E agora eu tenho uma base maior com relação à ingesta de proteínas. Que proteínas são essas? Quais os cuidados que eu preciso ter? Ótimo. Na verdade, nós vimos que a gente tem uma ingesta muito baixa de proteína e ela é essencial para cuidar da musculatura do corpo, para auxiliar na energia, disposição. Então, eu preciso de uma proteína mais magra. Então, os peixes, o lombo suíno, que é uma alternativa barata e muito boa. Muito bom. Tem os peixes, carne vermelhas, então tem o patinho, a alcatra. Então, é melhor escolher melhor o tipo de proteína que a gente consegue incluir, mas tendo uma baixa no consumo de carboidrato. Mas não é qualquer tipo de carboidrato. São os carboidratos refinados. Como nós estávamos conversando, as pessoas falam muito do açúcar. E não é o açúcar que a gente come, mas sim o carboidrato, que não é uma qualidade tão boa, né? Que se transforma em açúcar no organismo, que a gente tem que ter uma diminuição na dieta. E quando a gente fala, tem que reduzir o consumo de açúcar, a gente pensa, bom, preciso parar de comer ali o meu bolinho, de comer meu chocolate de todo dia, mas a questão não é essa. Torrada, pão, tem diversos alimentos que têm ali o seu açúcar adicionado, por isso a importância, é claro, também de olhar os rótulos dos alimentos. Exatamente, diminuir o consumo de farinha branca e aumentar o consumo de alimentos integrais, para dar mais saúde, energia e qualidade para o corpo.
E foi com essa missão, gente, que o Jeff encarou aí o desafio de participar do Consulta ao Doutor e criou pra gente um cardápio para provar, inclusive, para nós que temos ali uma vida corrida, que é possível sim, gente, você investir em bons alimentos, né, sem abrir mão da sua praticidade. Então vamos começar com a nossa primeira receita que você trouxe pra gente? Vamos lá, pessoal. A ideia aqui foi exatamente trazer a praticidade no dia a dia. Então, para você, mãe, dona de casa, que acorda cedo, vai trabalhar, tem que colocar o filho na escola, o que colocar na lancheira dessa criança, o que fazer algo prático e rápido que não poupe tanto tempo e que dê para substituir esses ultraprocessados. A pirâmide também mostra que a gente não é que a gente deve parar de consumir os ultraprocessados, mas eles devem ser consumidos de forma rara na dieta. Uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, não de forma recorrente como a gente acaba vendo as famílias e os lares brasileiros consumindo com muita frequência. Então hoje eu acabei trazendo 6 receitinhas práticas, gostosas e rápidas. Prepara o print, gente. Vamos para a nossa primeira receita na tela, como vocês viram. Hoje temos 6 receitas, a gente vai voar por aqui. Frango crocante com ervas. Ingredientes: 2 filés de peito de frango, 1 colher de chá de azeite, alho, páprica, sal e pimenta ali a gosto e ervas frescas, como salsa e orégano. Essa seria, por exemplo, uma alternativa com relação aos nuggets. Exatamente. Olha, que legal. Eu já vou começar aqui a colocar a mão na mão na massa. Se você precisar de ajuda, eu estou por aqui. Claro. Na verdade, tem uma opção de nuggets que eu gosto de utilizar bastante, que eu até compartilho nas minhas redes sociais, que é você triturar aquelas bolachinhas toast. Tá. E aí você compra o peito de frango, tritura ele, e aí você faz o formatinho do nuggets, empana e leva para fry. Olha prático, só, gente, que prático. Gostoso. Temos então 7 receitas aqui hoje. Essa daí foi versão The Flash. Então aqui nós vamos utilizar um peito de frango, que é uma proteína magra. Tá. Eu vou cortar ele um pouco mais fininho para que a gente consiga ficar mais rápido na air fry. Mas a gente ter ali o nosso tempo de preparo. Exato. Mas a quantidade que a gente divulgou ali é para fazer, por exemplo, 2 bons bifes. Exatamente. Aí aqui a gente deixou ele um pouco mais fininho. Para cá, para facilitar a captação da câmera e para o público que está nos assistindo conseguir não perder nenhum momento importante. Ótimo. Basicamente aqui eu cortei o peito de frango, deixei ele um pouco mais abertinho assim. E aí nós vamos usar os temperos. Aqui eu coloquei páprica defumada, mas também pode ser a páprica doce, o tempero que você quiser. A ideia dos temperos naturais é diminuir aqueles temperos ultraprocessados que têm uma quantidade de sódio muito grande. Então, dá para trazer aqui opções práticas e mais nutritivas. Então, aqui eu coloquei aquelas Edu Guedes, Ana Maria, que são opções saudáveis e práticas e deixam um gostinho... Aquele lemon pepper ali, gente. Maravilhoso. Fica uma delícia. Que é também para mostrar que não é porque você está investindo na sua alimentação que você vai abrir mão, por exemplo, do sabor do alimento. Você consegue, inclusive, ter o sabor que você tanto gosta. Basta você escolher, é claro, as ferramentas, né, os ingredientes certos. Exatamente. Aí aqui eu coloquei o tempero, vou colocar o suco de um limão, tá? E vamos colocar também 1 colherzinha de azeite. E aí, como eu sou uma pessoa prática, eu vou na mão mesmo, viu, gente? Fique à vontade. A bagunça é sua. Então aqui eu coloco 1 colher de azeite. O azeite, ele é rico em ômega 3 e hoje em dia, com a dieta mediterrânea, ele é um dos melhores tipos de gordura que nós temos na alimentação. Então, assim, o ideal seria a gente consumir uma média ali de umas 4 colheres ao dia, né? Mas pelo valor ser um pouco alto, a gente pode colocar 1 colher na salada, ou temperar um frango depois de pronto no prato, para ter essa ingesta adequada. Perfeito. Misturei aqui, pessoal, o filé de frango. E agora a nossa air fry está pré-aquecida. Devidamente pré-aquecida. Você colocou ali 180 graus, certo? 180 graus, exatamente. Aí aqui, pessoal, a gente vai colocar o filé de frango aqui dentro. Não tem segredo. Ó o barulhinho, gente. 15 minutinhos e já está pronto. A
Aí eu queria só que você desse uma explicação para quem está nos assistindo com relação às gorduras, né? Muita gente tem dificuldade de identificar gorduras saturadas, gorduras trans, né? Que gorduras são essas? Aonde que eu encontro e quais que eu devo de fato evitar? Ótimo. A gordura saturada, o exemplo mais clássico que eu vou dar são dois, que são a banha de porco e o óleo de coco. Eles têm a quantidade de gordura saturada alta e nós conseguimos perceber que quando está calor, a gordura fica mais líquida. E quando está frio, a gordura fica mais sólida. Tá. Isso a longo prazo, pensando ali na saúde do nosso corpo, isso pode proporcionar uma doença cardiovascular, colesterol. Gorduras boas a gente vai encontrar de forma mais in natura. Então, o azeite de oliva, a castanha, o abacate, os peixes em gerais têm uma quantidade de gordura ótima que dá pra gente equilibrar na dieta. E aí muita gente me pergunta, nossa Jefferson, mas meus avós consumiam banha de porco e está vivo até hoje com 90 anos. E com saúde. E com saúde. Só que a gente precisa entender o seguinte, nossos avós, eles viveram ali há uma média de 50 anos atrás que as atividades eram mais braçais, eles caminhavam mais. Olha que interessante. E hoje em dia nós temos uma vida mais parada. Nós trabalhamos mais sentados, a gente movimenta-se pouco e aí a gente quer trazer esses alimentos que o pessoal consumia há muitos anos atrás para a atualidade e acaba não trazendo aquele equilíbrio. E aí não é que o alimento seja ruim, é o que a gente comentou. Às vezes é o estilo de vida, a quantidade, a forma com que come, porque aí coloca banha no arroz, no feijão, na salada para fritar um bife, aí vira aquele caos, né? A tal da quantidade, né? Não é só a qualidade do alimento que precisa ser avaliada, quanto a quantidade dele. E agora nós temos, inclusive, gente, um molhinho que vai fazer parte aí desse nosso frango que está ali em pleno preparo. Quanto tempo que a gente vai deixar? 15 minutinhos. 15 minutinhos. Já vai estar pronto 100% pra gente. E nesse meio tempo, então, prepara o print, porque agora você vai conferir uma proposta de molho para acompanhar esse nosso frango. Na tela. Então vamos lá, agora o molho cremoso de iogurte com ervas. Gente, isso aí deve ser minimamente delicioso. Um pote de iogurte natural, uma colher de sopa de azeite de oliva, limão a gosto, ervas frescas ou ervas secas, a sua escolha. Salsa, cebolinha, orégano, ali sal e pimenta a gosto. Vamos lá, estamos com as mãos à obra novamente. Exatamente. Essa opção aqui eu gosto de utilizar muito para pessoas que têm um paladar difícil para comer salada. Então tem muita gente que costuma ter aquele paladar infantil, né? Então eu gosto de colocar essas alternativas. Eu sou essa pessoa. Para facilitar. Então vamos colocar ali uma rúcula, um espinafre que tem um sabor um pouco mais forte. Com o molho ele dá um equilíbrio, então fica mais gostoso. E aí acompanha super bem com uma proteína, com um lanchinho também, então colocar numa torradinha para um acompanhamento, para uma salada. Não é só então para o nosso digníssimo frango. Não, a gente vai trazer também opções que dá para você utilizar em outras alternativas. Bacana. Aqui eu utilizei um potinho de iogurte. Tá. Aí aqui eu tenho natural, né? Isso, 2 ingredientes, tá? Sempre interessante a gente conseguir olhar. Olha a importância, gente, então, só puxando aqui essa dica do Nutri. Quando você for, então, buscar o seu iogurte, busque o que tem o mínimo de ingredientes. Esse, no caso, que ele trouxe pra gente, 2 apenas. 2 ingredientes apenas. Aqui eu acabei trazendo a páprica doce, tá? Pra dar uma quebradinha. Tá. A gente vai utilizar 2 colheres de azeite. E aí entra a questão. Eu vou colocar meio limão espremido, que eu tenho aqui. E aí vocês podem colocar ali, picar o coentro, a cebolinha, ou até mesmo colocar os temperos secos e aí fica a gosto, tá? E, por exemplo, a propriedade deles, né? O coentro tem uma propriedade para além de dar o sabor, porque muitas pessoas às vezes não gostam, né? O coentro, é muito forte, tudo mais. Tem um sabor mais forte, exato, né? eu posso investir na salsa e cebolinha. Pode sim, substituir de forma tranquila. Na realidade, eles têm a ação mais antioxidante, anti-inflamatório, ele tem aquela ação mais nutritiva. Então, assim, o coentro e a cebolinha, ela vai dar para dar aquele gosto diferente na comida, né? Mas assim, a gente pode encontrar os mesmos nutrientes em outros grupos. Então tem muita gente que não gosta, por exemplo, de brócolis, mas eu consigo encontrar os benefícios do brócolis em outros vegetais que dá para fazer essa troca. O que muita gente acaba me perguntando, ai Jefferson, vou começar a fazer dieta e eu não quero comer arroz integral, mas se você cozinhar o arroz
junto com o brócolis, você vai ter a mesma quantidade de fibra que tem o arroz integral. Então, tudo vai acabar dependendo ali da forma com que você prepara, do conhecimento que você acaba tendo. Então, é um conjunto, né? É o que eu falo. É a química dos alimentos, né? Que aí só a gente estudando e indo mais a fundo para a gente conseguir ter essa consciência. E olha só, a corzinha que ele já fica, ó. E fica uma delícia. E aí, se você quiser algo mais doce, mais azedinho, você pode colocar mais o limão. Quiser um pouquinho mais forte na páprica, também dá pra colocar. Tá. Uma alternativa boa. Aí você vai dosando ali de acordo com o sabor, com a preferência do cliente, com o gosto do cliente. Vamos para a primeira participação da nossa audiência. A participação agora na tela. Lembrando que esse espaço, pessoal, reservadíssimo para você. Faça como o Danilo Pompeu, aqui de São Paulo, encaminha para a gente a sua mensagem, DDD 11 3337 5886. Olha que interessante. Boa tarde para você também, Danilo. Sou diabético tipo 2. Quais alimentos podem me ajudar nesse controle? Uma ótima pergunta. Muita gente diabético quer excluir o carboidrato e fala que ele é o vilão, que não é bom. Na realidade, não é o carboidrato, é como você consome. Então, por exemplo, se você quiser comer um pão, você vai optar por um pão integral acompanhado com uma proteína, um ovo mexido. Dá para você fazer um patezinho de frango ou de atum para acompanhar com aquele pão. Os diabéticos têm que tomar um pouco de cuidado com os tipos de fruta. Então, por exemplo, a banana, a manga são frutas mais ricas em carboidrato. Se você quer comer, você não pode pegar, simplesmente descascar e comer. O ideal seria macerar, cortar, colocar uma aveia, uma chia, para trazer aquele equilíbrio e ter uma digestão mais lenta sem proporcionar aquele pico de insulina. Porque a questão é exatamente essa, né? É evitar esse pico de insulina. Exatamente. E isso, inclusive, é uma estratégia, né, para diversas pessoas, para uma dieta, por exemplo. Precisamos de mais tempo. Mais não um tempinho, porque gente, como eu não pré-aqueci... passou, não é possível. Então, inclusive, essa estratégia, por exemplo, se você vai consumir uma banana, é importante que você coloque aveia. Exato. Porque a aveia vai ajudar a quebrar ali esse pico de insulina. Acho que foi na semana passada, não foi, pessoal? Quem acompanhou a consulta ao doutor, a gente falou, não pode assustar o pâncreas assim de uma vez só. Você precisa colocar algum ingrediente para dar aquela amenizada. E até mesmo não ficar muito tempo sem comer. Porque se você fica intervalos muito grandes em jejum, seu corpo vai liberar insulina e isso pode promover uma hipoglicemia, por exemplo, e aí dá aquele mal-estar que você não sabe do que acontece. Diabético sofre, mas com as informações certas você consegue sim melhorar a sua alimentação, descobrindo, é claro, que o carboidrato não é um vilão, mas você precisa escolher um carboidrato de qualidade. Vamos bater bastante nessa tecla aqui hoje, né? Exatamente. Vamos então para o nosso próximo preparo. Estamos com o nosso frango ali sendo produzido, tá ali no seu tempo de preparo. Vamos dar uma viradinha para ver. Vamos dar uma viradinha. Gente, o cheiro aqui já tá maravilhoso. Pena que televisão ainda não transmite os nossos aromas, seria sensacional. E aí a gente tem então o nosso molho já pronto. Ali, William Amaral, eu sei que o cheirinho tá chegando aí. Você sabe também que você é o nosso convidado, estamos te esperando por aqui. Vai ter comida para você. O William Amaral é o nosso sonoplasta, é clássico. Todo final de programa ele desce aqui embaixo com a canequinha dele, seja sólido, seja líquido, ele está pronto para provar e comprovar. Sou obrigada a te expor, William Amaral, perdão. Fizemos então o nosso molho e agora então a gente vai fazer um acompanhamento para tudo isso. Na realidade, nós vamos fazer um chips de batata para acompanhar essa proteína, tá? Ai, gente, tá muito bom. Aqui eu acabei trazendo a batata doce, tá? Mas assim, para você que busca um emagrecimento, para você que quer uma alimentação mais leve, com déficit calórico, a dica que eu dou é a batata inglesa. Há muitos têm o medo, né, da batata inglesa, acaba usando muito a batata doce, mas a batata inglesa ela é menos calórica do que a batata doce. Essa é uma outra polêmica, né? Porque muitas pessoas consideravam, eu quero fazer dieta, eu devo investir na batata doce. A batata doce, então, é mais para hipertrofia? Exatamente. Para você que quer buscar... Explica melhor isso pra gente. A batata doce nós vamos utilizar mais para aquelas pessoas que querem ganhar um pouco mais de massa muscular, então é uma pessoa que tem que ter uma dieta mais hipercalórica, então nós vamos utilizar a batata doce. Claro que depende do gosto e tudo mais, mas eu gosto muito de prescrever a batata inglesa porque eu consigo oferecer para o paciente um volume de comida maior com calorias mais baixas. Ah, Jefferson, e o pico de insulina e tudo mais? Lembrando que a gente vai sempre ter um preparo equilibrado, acompanhado com uma porção de legumes, com uma porção de proteína.
a gente não pode avaliar o alimento de forma isolada. A gente sempre tem que entender o contexto desse alimento na sua rotina, na sua semana, como você vai consumir aquele alimento, porque alimento nenhum de forma isolada tem o poder de inflamar ou de proporcionar saúde, né? Até alface em excesso, eu costumo dizer para os pacientes, causa um certo problema. Olha só, gente, revelações ali na sua tarde, tá achando que comendo alface você está isento? Não, não. É importante que você tenha ali um planejamento alimentar e assim você consegue adquirir saúde. Vamos então para a nossa terceira receitinha, tá vendo como a gente está agilizado hoje? Prepara o print na tela. Então vamos lá, agora a gente vai aprender então essa batata doce rústica. 2 batatinhas doces médias em palitos, 1 colher de sopa de azeite, alecrim, sal e páprica. Vamos então ver como que a gente vai fazer a nossa batatinha. Exato. Na verdade, se vocês aí de casa quiser, vocês podem pegar a batata e dar uma pré-cozida nela, tá? Pra ela ficar um pouco mais molinha também e deixar ela mais crocante. Você cuidado com essa faca. Ela fica mais... Eu tô com medo. O Nutra é cozinheiro. Ela fica Tudo mais sob controle. macia por dentro e crocante por fora, se você dá uma pré-cozida. Olha que interessante. Quanto tempo? Eu normalmente costumo deixar de 10 a 15 minutos, mas aí eu vou experimentando Tá. o corte, né? Se você deixar ela um pouco mais grossa, um pouco mais de tempo. Você não vai deixar ela cozida 100%, é só mesmo para dar aquela amolecida, tá? Aí aqui, como a gente tá aqui com um tempinho um pouco apertado, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar ela um pouco mais fininha, tá? Tá, pra ser mais um chips do que um palitinho. Exatamente. E aí, o segredo, não tem segredo nessa parte. Nós vamos colocar o que aqui? Azeite, tempero e arfar aí por 15 minutos. E aí a gente pode utilizar o mesmo tapuerzinho que a gente fez o frango, por conta dos mesmos ingredientes. Temperinhos, gente. Então Eles já você- estão ali. Eu que moro sozinho, sabe que é mais prático, né? Então a gente economiza sujar Exatamente. louça. Principalmente que só de pensar em sujar a louça, Nossa. a gente já repensa 1000 vezes se a gente vai fazer aquele preparo ou não. Tá vendo, né, gente? Estamos aprendendo aqui com o NutriChef que é possível também você otimizar o seu tempo fazendo ali melhores escolhas. E pensando muito na praticidade, o ideal é que nós conseguimos fazer também isso e deixar pré-preparado na geladeira. Então você pode fazer isso daqui em uma quantidade muito grande durante a semana, deixar nos tapuerzinhos na geladeira, depois só pré-aquecer e colocar na lancheira das crianças, levar para o trabalho, para aquela meio da tarde, dar aquela ansiedade, a vontade de dar aquele crack-crack. É uma ótima alternativa também. Então não é só para acompanhar, por exemplo, o preparo do frango, que já está saindo. Serve também como um chips ali para você, um salgadinho para te aquecer na sua tarde. Exato. Eu gosto muito de utilizar ela no dia a dia. E temos, gente, mais participação, mais perguntinha da nossa audiência. Pergunta na tela. Então vamos lá, quem participa agora dessa nossa consulta na cozinha é a Ana Paula de Campinas. Seja muito bem-vinda, Ana Paula, interior aqui de São Paulo. Boa tarde para você também. Pulo o café da manhã quase todo dia e compenso no almoço. Isso faz mal mesmo? Vamos trazer orientação para Ana Paula? Vamos. Aqui, pessoal, já cortei a batata antes de responder a Ana Paula. Perfeito. Coloquei aqui as 3 colheres de azeite. E aquela questão do tempero vai a gosto, tá? Eu vou colocar aqui a páprica defumada e também a páprica doce. Agora você está misturando a páprica defumada e a doce, que delícia. Porque vai dar quebra um gostinho, né? Dá um Aham. gostinho diferente e um pouquinho de lemon pepper. Pessoal, vocês estão vendo que eu não estou utilizando aqui o coentro ou a cebolinha, porque tem gente que não gosta. Então, assim, a gente vai trazendo um equilíbrio. Eu acabei trazendo aqui para mostrar que dá para colocar, mas vai de gosto também, tá? Respondendo a pergunta da Ana Paula, eu costumo dizer para os meus pacientes que o café da manhã ele é fundamental. Tem uma fala que um professor de faculdade meu fazia, que era assim: a gente tem que tomar café como um rei, almoçar Adoro! como um príncipe e jantar como um mendigo. Mas entre aspas, tá? Nada de zerar o carboidrato à noite ou fazer o jejum de forma maluca. Tem que ter um acompanhamento. Mas assim, Ana, é importante o café da manhã, porque se você pula essa refeição, imagina, você ficou quase 14, 16 horas em jejum. Aí você acorda já no movimento, agitada, começa a fazer uma coisa, outra coisa. Quando você vai ver,
você vai comer um volume muito grande. E aí, o que seu corpo está utilizando? Músculo. Porque é muito mais fácil para o corpo utilizar a massa muscular do que a gordura. E aí você começa a perder massa muscular, metabolismo cai, e aí você fala, nossa, como tão pouco e estou engordando. Ou às vezes você se pergunta, nossa, faço tudo direitinho e não estou conseguindo ver resultado, por conta dessas irregularidades alimentares. Algumas pessoas usam como uma estratégia, né? O famoso jejum intermitente. Sim. Mas aí tem que ser uma estratégia com orientação, certo? Exato. Eu falo que eu não sou contra o jejum intermitente, eu sou a favor, é uma estratégia muito utilizada, só que não é para todos os pacientes. Então, quando nós pensamos em um jejum intermitente, eu tenho que colocar um pré-jejum, um pós-jejum, entender ali o equilíbrio de como que o paciente vai se comportar para não haver perda de massa muscular e entender o equilíbrio do corpo. Se fosse assim, todo mundo que fizesse o jejum estaria super magro, né? E tem gente obeso que faz 1, 2 refeições ao dia. Muito bom apontamento. Ana Paula, obrigada pela sua participação e eu te convido a ficar com a gente no segundo bloco, porque iremos sim trazer uma opção de café da manhã prática, fácil, que eu tenho certeza que vai te ajudar a você recalcular a sua rota. Convido não só a Ana Paula, como você que está me acompanhando. Consulta ao doutor, sua consulta na cozinha. Volta já já, tô te esperando. Consulta ao doutor, ou melhor, sua consulta na cozinha está de volta. Seja muito bem-vinda e bem-vindo mais uma vez. Caso você tenha acabado de chegar, olha só que interessante, não sei se você acompanhou aí nos noticiários, mas ficamos sabendo que os Estados Unidos atualizaram aí suas diretrizes com relação à alimentação saudável, trouxeram aí uma nova orientação com relação à pirâmide alimentar. E a gente está aqui debatendo e tentando entender o que mudou a partir de então, por que mudou e o que nós brasileiros devemos ou não adotar para a nossa alimentação, porque o foco aqui é sempre fazer melhores escolhas para investir na nossa longevidade com qualidade de vida. Lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é importante e necessária? Estamos em transmissão ao vivo pelo site, também pelo nosso aplicativo, o aplicativo HitPlay e o site www.hittv.com.br. É só clicar lá e compartilhar o nosso link de transmissão. Queremos chegar com a nossa informação de qualidade, é claro, para quem precisa. Esse espaço, te lembro, faço questão, ele é seu, encaminha pra gente a sua dúvida ou seu relato pelo DDD 11 3337 5886. Não fique com essa dúvida, não. E te lembro também que agora a gente só tem esse próximo bloco. É agora ou nunca. É agora ou nunca também, gente. A sua participação lá no nosso Instagram, porque tem uma enquete que está ali à sua espera, sim. @consulta ao Dr. Hit TV. Diretor, coloca pra gente, por favor, a nossa enquete na tela. Hoje, quem decide o final desse programa é você. Então, qual dessas receitas práticas você quer aprender? Você quer um doce para acalmar os ânimos, para dar ali mais saciedade no seu dia a dia ou para acelerar o seu metabolismo? Clica lá na alternativa que a gente vai trazer essa receitinha para você. Para quem chegou agora neste exato momento, deixa eu te apresentar Jefferson Jorge Brito, nutricionista e especialista, gente, em emagrecimento e hipertrofia, que está aqui dando um show, compartilhando com a gente não só o conhecimento, como também as receitinhas. Exato. Olha só, vamos já tirar o frango que nós... Estávamos ali na espera desse frango que finalmente saiu, gente. Olha que maravilhoso. E aí ele fica bem suculento. E aí bem nós já temperadinho. Vamos aproveitar e já colocar a batatinha. Quer que eu segure aqui pra você? Por favor. Deixa eu te ajudar, que é muita coisa. E a batata... Aí a gente fez, então, antes de ir pro intervalo, uma batata com páprica doce, com páprica defumada, bem temperadinha ali, que pode te ajudar, inclusive, naquela fome que a gente sente ao longo da tarde, não só para acompanhar o frango. Aí, coloquei aqui, 180 graus também, certo? Isso. 15 minutinhos? 15 minutinhos, tá pronto. Olha ali o nosso frango, gente, saindo aqui fumaça. Uma dica que eu dou para todos os pacientes na prática. Você pode fazer esse frango, colocar no papel alumínio e deixar na geladeira. E aí, depois que ele esfriar, você pode cortar ele bem fininho em formato de salaminho para colocar no lanche. E aí você coloca um pão integral, por exemplo, com uns pedacinhos desse frango. Dá para levar na lancheira da criança, dá para levar para o trabalho como um lanche da tarde e é super prático. Ele é super versátil, gente. Não é só uma opção de almoço, uma opção de jantar. É uma opção de lanchinho também. Exatamente. E aqui a gente coloca o molhinho e prontinho.
E lembrando que caso você tenha perdido todas essas receitas, daqui a pouquinho a gente vai disponibilizar esse programa no YouTube, então você corre lá e também deixaremos, é claro, as receitas no nosso Instagram para você não perder nada. Prova e comprova agora? Se você quiser esperar, vai com você. Eu acho que eu vou provar e comprovar agora. Aproveitar que tá quentinho, não é verdade? Me deu uma fome, William Amaral. Tô com medo, entendeu? De não dar tempo, de você de repente chegar, eu ter que correr e aí você comer tudo. Acho que é por aí. Então vamos lá, vamos provar e comprovar esse franguinho, porque o cheiro aqui já tá incrível. Vamos ver. Gente, o cheiro tá muito gostoso. Muito, muito. Vale muito a pena. Muito a pena. Faça em casa. Que delícia! Deixa ali no cantinho, que depois no final eu vou fazer essa orientação que você trouxe. Corta ali e faz um belo sanduíche. Exato. Mentira, William Amaral. Vou deixar pra você um pouquinho. Vamos então, eu tinha... Opa, chegou mensagem? Então vamos conferir mensagem da nossa audiência na tela. Então vamos lá, mensagem agora da Gislene aqui de São Paulo. Boa tarde para você também, Gislene. Sou fã desse nutricionista, que bacana, acompanho ele nas redes sociais. Um ótimo profissional e ele está mostrando isso, é claro, para toda a nossa audiência aqui da Rede TV. Estou fazendo uso de canetinha emagrecedora e gostaria de saber qual alimento eu devo consumir ali para não passar muito mal. Essa queixa da Gislene é bastante comum, não é? Exatamente. Hoje em dia nós estamos vendo muitas pessoas utilizando essas canetinhas emagrecedoras e ficando um pouco perdido. Como que comer, como comer. E assim, é normal muita gente orientar o consumo de proteína, mas não é só a proteína que é importante, sim também o consumo de carboidrato. Então aquela sensação de cansaço, mal-estar, pode ser baixa de carbo na dieta. Então, pensando na proteção da musculatura, a proteína é essencial. Eu sempre peço para o paciente consumir uma proteína mais macia, um frango desfiado, uma carne moída. Esse franguinho que você é uma boa trouxe aqui é uma ótima opção para molho, Gislene. sim, mas também não deixar de lado o carboidrato, trazendo o equilíbrio, porque é ele que vai proporcionar energia e quem está fazendo o uso das canetinhas precisa fazer atividade física. Então, a gente precisa ter essa prática de atividade física associada a tudo isso. Precisa utilizar a alimentação, é claro, com inteligência. Gislene, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. E conforme a gente prometeu para a Ana Paula, que ela tá ali, né, ignorando um pouco o cafezinho da manhã dela, vamos trazer uma opção, então, de café da manhã? Ana Paula, para você e para todo mundo aí que tem pulado essa refeição que é tão necessária e tão importante, para você, então, acordar como rainha na tela. Vamos lá, omelete de caneca. Você vai precisar de 2 ovos, 2 colheres de sopa de leite, cebolinha, tomate picado, sal e pimentinha. Claro que tudo isso a gosto do freguês. Vamos lá entender essa receita que parece ser bastante prática. Exatamente. Eu acabei trazendo aqui uma forma diferente do ovo. Toda dieta Eu tô vendo que você tá com uma canequinha. o ovo mexido, né? O ovo mexido, o ovo cozido. Exato. Então, por que não diversificar esse ovo, né? Então aqui, tá na praticidade, na correria ali, você vai pegar 2 ovinhos, quebrar na canequinha. E aqui você vai fazer como se fosse... Deixa eu... Aí eu você já vai tinha colocar... feito uma meleca, gente. Você viu que eu comecei Falei, a... nossa, ele foi muito corajoso, bateu um no outro, só ter um. Eu vou colocar ali uma colherzinha de azeite, vou colocar um pouquinho de páprica defumada e um pouquinho de temperos secos. Lembrando que eu não estou usando nessa receitinha os outros porque as pessoas tem gente que não gosta, tá? E aqui 2 colheres de leite. Então, 1, 2. Como essa colher é pequena, pessoal, vou colocar 3, tá? Ali é no olhômetro. E aqui a gente mistura tudo, como se a gente fosse fazer um omelete. E do jeito que tá aqui, nós vamos levar para o micro-ondas. Que maravilhoso. Então já sai pronto e é super rápido. Então, enquanto você tá fazendo a lancheira da criança, você vai olhando ali e fica rápido. Uma dica que eu gosto de fazer bastante é cozinhar o ovo e misturar ele com creme de ricota.
Também dá para uma ótima opção para colocar no lanchinho das crianças. Ele deixa um pouco mais cremoso, vamos Exato. dizer assim? Porque quando a gente fala em patê, as pessoas sempre falam ali na maionese, né? Então, a maionese, rica em gordura saturada, muito sódio, por mais que tenha as receitas mais moderninhas, mas é bom dar uma evitada, tá? E foi esse o tempo que o ovo, gente, também já foi considerado vilão. E olha só a importância dele na alimentação. Hoje em dia, acho que já está mais do que comprovado, né? Que um ovinho ali é importante no nosso dia a dia. E agora, então, quanto tempo? Então, o segredo aqui é você ir colocando a cada 30 minutos. Espera aí. Por quê? Só um minutinho que eu vou puxar aqui e colocar. Se não colocar na tomada, não vai, não é, meu povo? Mentira! Será que foi? Acho que foi? Não. Não foi. Quem sabe faz ao vivo, ainda não foi. Acho que a extensão tá desligada. Isso, será? Vamos ver. Sim. Será que a gente liga na da Air Fryer? Então vamos aqui. O mundo ao vivo proporciona esse tipo de surpresas pra gente. Vamos pra perguntinha. Opa, ligou, gente. Que maravilhoso, tá vendo? Além de nutricionista, ele também... Obrigada. Quanto tempo? Então, vamos aqui, fazendo aos poucos. aqui é rápido, tá? Média de um minutinho e meio. Só que o segredo tá a cada 30 segundos. Porque o ovo, ele sobe, e se você colocar os 1 minuto e meio, ele pode derramar. Então, a ideia, ó, terminou os 30 segundos, você abre aqui o micro-ondas, abre uma aberturinha, fecha, mais 30 minutos. Que vai muito também da potência e tudo mais. Exatamente. Do micro-ondas. Como eles estão se conhecendo praticamente hoje, vamos de perguntinha da nossa audiência. Enquanto a gente vai indo aos poucos de 30 em 30 segundos. Daqui a pouco a gente mostra o ponto certo para vocês. Liberacis, seja muito bem-vindo do Rio de Janeiro, carioca. Boa tarde para você também. Como eu devo usar a chia? A chia ali é um grande ingrediente ali para quem busca comida saudável. Hidratada ou eu posso colocar diretamente no alimento? Qual o melhor jeito? Ótimo. A chia é um dos melhores alimentos que nós temos. Ele é rico em ômega 3, né? Rico em cálcio também. Mas eu gosto muito de colocar ela hidratada. Por quê? Muito se fala do consumo de fibra, comer mais aveia, chia, linhaça, mas esquece da hidratação. Tá. E aí o que acontece? Constipa. E aí as pessoas comem a chia, mas não bebe água. E aí fala, caraca, como que eu não tô sentindo a saciedade? Tô comendo para melhorar o intestino e não tá funcionando. Então, quando a gente fala do ingestão de fibra, tem que ter uma ingesta hídrica alta na dieta. Mas a questão de comer ela crua, ela no iogurte, ela hidratada, ela em farinha, é a gosto do paciente. E ela tem um poder muito grande com relação à saciedade. Portanto, quem busca essa saciedade se hidrata na água, ela forma como se fosse uma gelatina, não é? E aí ajuda bastante nessa questão. Exatamente. Assim também como o psyllium, que é uma ótima opção. Gosto muito de passar para os pacientes que dá desmame do Ozempic, um shotzinho de psyllium com limão espremido 30 minutos antes das refeições, dá uma baita saciedade, faz você comer mais consciente e diminuir aquela vontade de querer comer de forma compulsiva, né? Por enquanto, só que fazendo um cálculo, estamos em 2 minutos abrindo e fechando aos poucos. Olha que lindo que tá ficando, gente. Vamos para mais perguntinha? O tempo aumentou porque o micro-ondas. Mas a gente vai ali, né? Fazendo do jeito que pode. Vamos para mais perguntinha, mais participação da nossa audiência. Público bastante participativo de novo. Gustavo, seja muito bem-vindo. Gustavo aqui de São Paulo. Boa tarde. A banana prata é melhor para diabético? Tenho uma avó que tem diabetes. Na realidade, as bananas elas são mais parecidas em questão calórica e questão de carboidrato. Tuta prata, com nanica e tudo mais. O ideal mesmo é consumir de forma mais equilibrada. Eu acho que eu vou colocar mais 1 minutinho, porque ainda tá... Ele já tá quase assim saindo pra fora. A caneca foi pequena. Mas, respondendo à pergunta, o ideal é que você sempre associe uma fibra junto com a banana, tá? Nunca consumir ela, por mais que ela tenha um teor calórico menor, uma quantidade de carboidrato menor, é interessante trazer esse certo equilíbrio.
E vale aquela dica, né, que a gente falou no primeiro bloco com relação ao uso da aveia, que ajuda também a quebrar esse pico glicêmico que a sua avó e seu avô podem vir a sofrer. Exatamente. O ovo tá pronto. Gustavo, muito obrigada pela sua participação. E agora, pessoal, vamos juntos conferir esse ovo, que eu falei que ele virou? Tcharam! Mas tá bonito. E aí... Virou uma obra de arte, gente. Vou provar e comprovar. Ó, o cheirinho. O cheirinho tá uma delícia. E a textura, né, fica diferente. Ele fica ali entre um muffin e um... Olha, tô até com medo de queimar minha língua. Vamos lá, Ana Paula, vou provar e comprovar para você que está precisando ali melhorar o seu café da manhã. Calma aí. Delicioso, gente. Mais um provado e comprovado. Vou pegar até mais um pouco, porque sabe como é. Eu tenho que aproveitar, né, gente, esse meu emprego, né, o que ele me proporciona. Vamos conferir juntos, pessoal, o resultado da nossa enquete? Tô curiosa para saber qual é a receita que você tanto precisa nessa tarde. Então a gente perguntou qual dessas receitas práticas você quer aprender. Você quer um docinho para acalmar os ânimos? 65%, para dar saciedade, 29%, para acelerar ali o metabolismo. A alternativa vencedora, qual é a receita que você traz aqui pra gente? Então, eu acabei pensando nessas 3 alternativas, então para não deixar ninguém de fora, Olha que bacana. eu acabei trazendo um equilíbrio das 3. Por quê? A receita que eu vou acabar trazendo aqui é um bolinho de micro-ondas fácil, que vai diminuir a vontade de comer o doce. Então, quando você tiver com os ânimos mais aflorados, assim, mais agitados, significa que o seu cortisol está mais alto e ele deixa você mais sensitivo a alimentos mais calóricos. Então, essa opção traz esse certo equilíbrio, dá aquele conforto emocional que eu costumo dizer. E a gente tanto precisa, principalmente nós mulheres, não é verdade? E de quebra, tem da saciedade, porque é rica em fibra, e é termogênico, porque tem a canelinha, o cacau. Então, vamos lá para a receita. Gente, eu adorei. Então, agora a gente vai ter uma alternativa de docinho que vai ajudar a gente na saciedade, para acelerar o metabolismo e também para acalmar nossos ânimos. Estão prontos para esse momento? Agora não temos print. A receita tá aqui junto com o Jeff que vai compartilhar. Bora lá. Exatamente. Basicamente aqui eu vou usar 2 bananas, pode ser a banana que você quiser, a nanica, a prata, o que você quiser. E aí você vai colocar a banana e vai amassar, vai fazer como se fosse uma papinha dela. Para a avó do Gustavo, que participou perguntando com relação à diabetes, esse doce é uma alternativa? É uma alternativa bacana, porque ela acaba sendo uma opção mais nutritiva e para quem tem diabetes é uma alternativa muito legal. Tá. Então aqui eu vou cortar ela assim. E aí eu vou colocar aveia, cacau e canela e um ovo. Mistura tudo e micro-ondas novamente. Boa, gente. Quando a gente vai para uma receitinha no micro-ondas, a gente sabe que o tempo de preparo é muito mais rápido, por exemplo, que uma air fryer. Se fosse na air fryer, também teríamos sucesso? Sim, uma ótima alternativa. Sabe o que eu gosto de colocar aqui junto com isso? Gotinhas de chocolate. Chocolate 70% é termogênico, então é uma ótima alternativa. E fica algo gostoso. Então, para mulher que sofre na TPM, que é um docinho, mas não quer sair da dieta, essa é uma ótima alternativa. E você estava falando a respeito do cortisol, né? E eu tenho acompanhado diversas notícias falando sobre quais são os sinais, sintomas que a gente tem que ficar atentos, daí tem a ver com inflamação do corpo. Como identificar que a gente está sofrendo com esse tal de cortisol e o que ele representa, de fato, como um vilão para o nosso corpo? Então, na realidade, o ideal é todo mundo tem esse hormônio no corpo, né? Só que esse hormônio, ele tem que estar equilibrado na quantidade certa. Quando ele está acima da média, ele te deixa mais com essa irritabilidade, essa mudança de humor, te deixa mais sensível a alimentos mais calóricos. Olha aí, quando a gente tem desejo, gente, por comer
coisas bastante calóricas, mais irritado. Agora você colocou um ovo, Um certo? ovo, exatamente. Tá. Pode E ser agora um a gente sinal vai- de que você está com cortisol elevado. Exatamente. Mas existem alguns exames de sangue também que dá pra gente fazer pra diagnosticar. Aqui eu vou colocar uma colherzinha de cacau e aí vai de gosto, tá? Tem gente que não gosta muito, Eu tá? adoro. Um pouquinho de canela, que é termogênico, e 2 colheres de aveia. Gente, que prático. E aí é só misturar tudo e levar pro micro-ondas. É a minha Será que de tomada- repente uma colher pode te ajudar nesse processo? Então, é Vamos porque eu ver. prefiro o garfo, porque a Que colher ela ajuda pode... também a bater melhor, né? É porque eu deveria ter colocado numa vasilhinha um pouco maior. Quem Mas sabe aí- faz ao vivo, estamos provando isso pra você também nessa Se você quiser colocar um pouquinho também de fermento, então dá pra fazer uma panquequinha e vai do gosto e da criatividade de vocês. Criança também pode ter acesso a uma sobremesa, né? Um docinho como esse não tem problema, principalmente por conta da canela, né? Exatamente. A quantidade é pequena. Então, ó, pode ter esse docinho na lancheira das crianças. Olha que lindo, gente! Temos! E agora, direto, é claro, para o nosso micro-ondas. Aí a gente vai intercalando na tomada, Isso! porque E agora também, eu ia... aí a gente coloca 3 minutinhos, tá? E agora, será que a gente dá uma conferida em como que está a nossa batatinha? Porque ela tá, gente, já quase pronta. Ela tá no nosso tempo, tá jogando junto com a gente. Essa batatinha que a gente fez é, inclusive, gente, uma opção, é claro, para você também consumir ao longo da tarde. Sabe quando bate aquela fome e você não sabe ao certo muito bem o que fazer? Aí você corre, então, para essa batatinha, para essa receita do nutricionista, gente, Jefferson Jorge Brito. Eu vou aproveitar para passar os contatos dele, porque eu tenho certeza que você vai querer conferir um pouquinho mais sobre o trabalho e as receitas que ele divulga no seu próprio Instagram, que é Jefferson Jorge, da forma como aparece escrito aí na tela, nutricionista especialista em emagrecimento e hipertrofia. Então, qual que é a orientação geral que a gente passa com relação a essa pirâmide alimentar? Muito se questionou sobre ela. Ela traz o quê? Para a gente focar na qualidade das nossas escolhas. Exatamente. Hoje em dia, a interpretação ela é levada muito ao pé da letra e a gente tem que entender ao certo o que cabe para cada grupo de pessoas, para aquela determinada região. Eu atendo online hoje, cerca de 70% dos meus atendimentos eu atendo o mundo todo. E cada localzinho do mundo tem uma cultura diferente, Uma é um particularidade. hábito. Exatamente. O Rio de Janeiro que está aqui perto, o feijão carioca não é o feijão carioca. Então, assim, a gente tem que entender o que realmente serve pra gente, qual é a quantidade ideal pro meu corpo, pra gente conseguir equilibrar. E eu espero que você tenha gostado, aproveitado todas essas receitas. Elas vão estar à sua disposição no nosso Instagram também. Obrigada pela companhia, excelente restinho de tarde. E até amanhã, pessoal. Temos a nossa consulta marcada. Tchau!